Buenas amigos que estão aqui no nosso canal do YouTube do Portal da Tradição, mais um episódio do Buenas Cast chegando, e hoje a gente tem a satisfação e a alegria de receber aqui, nessa nossa prosa do nosso Buenas Cast, uma das grandes referências da nossa música nativista aqui em Passo Fundo, região, estado do Rio Grande do Sul, compositor, intérprete, uma pessoa maravilhosa, né? Clóvis Mendes está com a gente aqui no nosso estúdio. Clóvis, uma satisfação te receber aqui para falarmos sobre a tua história, sobre música, sobre a cultura gaúcha. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, Matheus, pela lembrança, obrigado pelo convite, né? Então, sempre é muito importante para nós termos este espaço para a gente falar um pouco das nossas andanças, dos nossos projetos e também das nossas lidas dentro desse universo artístico que a música gaúcha nos proporciona. É verdade. E esse é o espaço que a gente dedicou aqui no canal do YouTube do Portal da Tradição, Clóvis, para conhecer um pouquinho mais de cada pessoa que está envolvida aqui na nossa cultura gaúcha, especialmente aqui em Passo Fundo região, né, na música nativista. Então é por aí que a gente começa, né? Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre a tua história, né? Como é que tu começou na música, como é que despertou esse teu amor aí pela cultura gaúcha. Eu acredito e tenho, assim, convicção que quem nasceu para ser músico, ele não vai se achar em outra atividade, não vai, tem uma inquietude, sabe? Uhum. Porque eu já passei por rádio, eu sei como é que é, já fui vendedor de balcão, sei como é que é, trabalhei quando cheguei na cidade de fora, trabalhei na construção civil, e sei como é que é. Então eu acho que quem nasceu para cantar, ele vai achar seu espaço. De uma forma ou de outra, existe uma possibilidade, tu vai buscando o espaço até encontrar. Então, a música é um dom divino. E o Porca Véia um dia me disse, a última vez que eu conversei com o Porca Véia, ele me disse, eu estava fazendo um programa aqui na TV Passo Fundo, programa Canto Nativo, e aí eu digo, Porca, quem sabe tu me dá a honra de ir lá no meu programa, dizer ele assim, mas que teu programa? Me questionou veemente, sim. Assim. Não, me desculpe, eu vou ser meio firme contigo aqui. Nós, músicos, temos que cuidar da música, nós não temos que cuidar de programa. Deixa a rádio, televisão, para os radialistas, para os repórteres, e cuide da tua missão, que eu tenho acompanhado, tenho ouvido as tuas músicas e gosto muito da tua musicalidade, e eu acho que tu não pode misturar, tu tem que partir só para música. Que ensinamento, né, Clóvis? Não demorou muitos dias, eu já estava em final de contrato ali, acho que faltavam uns 2 meses para renovar, eu já cheguei ali com outra mentalidade de cuidar só da parte artística. Então, o músico tem essa missão. E uma vez eu também assisti uma entrevista do milionário Zé Rico. O Zé Rico disse que a música é ciumenta. Então, não pode ter duas no mesmo caminho. Tem que ser só a música e a música. Porque ela te preenche muito os teus espaços para te compor, arranjar, mostrar para os amigos. Primeiros que escutam são os amigos, né? Olha, eu fiz essa música, dá uma olhadinha e tal, veja se não tá parecido com alguma outra que tu conhece. Tu mostra para teus amigos de rádio, teus amigos, colegas de profissão. E isso quer muito tempo, até tu escrever, arranjar, e gravar e trazer para o público. Demora. A dedicação, né? Opa! Agora, Clóvis, tem uma história muito interessante, né? Que até a gente conversava um pouquinho antes de iniciar aqui a nossa prosa, né? Sobre o teu primeiro violão, né? Se tu puder contar pra gente essa tua história com o teu primeiro violão, como é que foi? O meu primeiro violãozito, eu tinha uns 8 anos de idade e eu escutava o que eu acabei de te dizer aqui. De noite, nós escutávamos o programa do Zé Bétio na Rádio Record de São Paulo e quando clareava o dia, o pai estava com o radinho dele ligado no programa do Teixeirinha. Amanhecer Cantando, se não me engano. Se não me recordo. Então o Teixeirinha fazia esse programa ao vivo lá, apresentava ele, a Mary, Terezinha. E eu me criei, o pai tinha um
um rádio de cabeceira, de cama, assim, mas nós morávamos numa casa de madeira e quando clareava o dia, ele, pá, ligava aquele motorrádiozinho, ecoava dentro de toda a casa o programa do Teixeirinho. Todo mundo ouvia junto. Todos ouviam e eu dormindo, eu sonhava que era eu que estava tocando e que era eu que estava cantando. Olha aí. Daí eu fui pegando o gosto pela música, eu acho que ali 5, 6, 7, 8 anos de idade. Daí quando fiz os 8 anos de idade, eu tive a vontade de ter o violão. Daí o meu pai disse assim, nós morávamos lá fora, na roça, né? Convence teus irmãos ali de nós derrubar uma buvinha de mato que tem ali perto da Dona Evinha, do lado da divisa ali. E vamos plantar feijão ali. O feijão vai dar bem, feijão preto. Dá pra plantar umas 2, 3 caixinhas ali, vai dar pra te comprar o violão. Convence teus irmãos. E eu peguei e já cheguei de sola, né? Digo, o pai mandou nós derrubar lá e roçar, né? E era na foice. Sim. E aí o meu irmão já meio com a cara feia foi, a minha irmã também foi, a outra minha irmã mais velha, e se foram todos. Mas foi ligeirito aquela buva já estava no chão, e daí já foi posto fogo, na época colocava fogo, e depois já em cima já foi juntado o que sobrou de lenha ali, as coivaras, e aí foi feita uma lavourinha de feijão. Mas deu um feijão maravilhoso, mas mais alto que eu quase. Olha, deu a quantia não vou lembrar, mas deu uma qualidade muito boa. Daí o meu pai, quando chegou o pessoal que comprava os produtos que a gente colhia todo ano, ele entregou lá, deu uma meia caminhonetada na época, iam com aquelas caminhonetes Willys buscar. E o dinheiro ele deu para minha tia que até hoje vai fazer tá com quase 90 anos, tá com 89, daqui uns dias faz 89 anos a tia Alice, para ela ir em Erechim buscar o violão. Aí ela trouxe o violão. Aquele violão, coisa mais linda, igual ao do Teixeirinha. Bah. Mas aí sim, né? Eu realizou o sonho. Eu ficava em roda aquele violão, dia e noite. Mas aí o seguinte, não tinha quem ensinasse. Não tinha quem ensinasse. E não tinha nem como afinar. Nós não tínhamos essa tecnologia de hoje de afinar o violão. Aí deixei pendurado no prego muitos anos o violão lá. Aí quando a gente veio para a cidade, aí o pai me montou uma bodega. E lá na bodega dele, lá de vez em quando aparecia um violeiro. E aí eu dava um samba, uma cervejinha escondidito assim pro cara me ensinar umas notas. Daí foi onde eu comecei a aprender. Mas a história do meu primeiro violão eu devo pros meus irmãos. Porque foram eles que ajudaram fizeram. Porque eu era criança. Sim, 8 anos, né? Aí eu fui apelidado de patrãozinho, porque eu só servia para mandar, né? já dava as ordens ali pra turma. Mas aí o meu primeiro sonho estava realizado, que era ter o violão, né? Agora, aprender e virar esse sonho em realidade, daí tem mais uma etapa bem, bem forte. Mas tu foste aprendendo então com esse pessoal que ia lá no armazém lá e foram te ensinando. Tinha um moreno que ele disse que era de Porto Alegre, eu não vou lembrar o nome dele. Na época, o Sidney Lima estava estourado com a música Pintadinha. Tinha um solo de violão bem bonito. Aí ele me ensinou nota por nota, daí eu tocava Pintadinha, daí já cantava. Cantava músicas do Teixeirinha. A primeira foi o Gaúcho de Passo Fundo. Cantava também alguns clássicos da música brasileira, que era a Índia. Depois a gente foi cantando alguns clássicos caipira, nós cantava o Chico Mineiro, aquela do boiadeiro, do Menino da Porteira, né? O ponteadinho, aquele bem direitinho. E aí eu fui aprimorando em cima destas canções básicas aí, Índia, Chico Mineiro. E tu lembra da primeira apresentação tua, Clóvis? Mas olha, eu fiz tantas mas era na bodega, né? Na bodega eu era o artista lá. Era o... O pessoal chegava lá, os meus amigos, olha, toca tal música aí. E eu, claro, tu se cria num ambiente próprio para tocar, mas depois, com o tempo, quando aí tem uma plateia diferente, daí muda um pouco, né? Sim. Aí muda. Eu cantava junto no tal de
Xodó Chopp, onde é hoje o Mercado Zafari, da Avenida Brasil. O Carlão tinha ali o tal de Xodó Chopp, e junto com o Alceu Dornelles, com aquela turma ali, falecido Batista, eu acho que o Batista é vivo ainda, se não me engano. Tinha mais alguns cantadores ali do meio, o Emílio, então nós cantávamos por ali. Mas aí eu era piazote já de uns 15, 16 anos, já estava mais taludo, né? Já estava mais experiente na coisa, já sabia, já tinha tido as aulas de violão, né? Mas você teve também uma pessoa que, imagino eu, que marcou aí na tua vida, na tua trajetória enquanto músico, né? Que foi o Gildinho. O Gildinho... Teu parceiro musical, também tinha programa de rádio em Erechim, né? O Gildinho era uma pessoa extraordinária, né? Antes de eu ganhar o violão, lá por 76, eu ganhei o violão em 77, mais ou menos, o pai me leva em Erechim dar uma passeada. E vamos no programa Assim Canta o Rio Grande, do Gildinho, que era depois do almoço. E aí, primeira vez que eu fui numa cidade de porte, porque nós morávamos no interior, lá em Faxinalzinho, lá na costa do Rio Passo Fundo, com o Goiôem, pertinho lá da divisa com Santa Catarina. Aí nós fomos no programa do Gildinho, chegamos lá, o Gildinho estava num programa de auditório, tinha um senhor sentado assim pro lado de fora, tinha uma parede de vidro, e ele lá, aqui Assim Canta o Rio Grande, e coisa tal, e um abraço pra plateia, e tá bonita a plateia lá fora, daqui a pouco eu vou piar lá 1 ou 2 pra vir prosear com vocês aqui, naquilo entrou eu e o pai, né? E daqui a pouco eu vou chamar aquele senhor, aquele gurizito que chegaram agora ali. E o Gildinho pintando um quadro que tava cheio, aquele auditório. Na verdade, tinha só um senhor lá. Mas pra ele, pra quem faz rádio, tu tem que fazer a imaginação fluir, né? Claro. Então pra ele tinha umas 50 pessoas. E ele naquele galanteio, naquela prosa bonita. E dali um pouquinho, veio os comerciais, ele abriu a porta assim, o senhor e o gurizinho passem pra cá. Sentamos na frente de uma mesa grande, que nem essa tua aqui. E o Gildinho ali. E o senhor quem que é? Sou Pedro Mendes. O senhor vem da onde? Venho lá de Faxinalzinho. Ô, Faxinalzinho. Toco muito baile por lá no Seu Dinarte Torres. Sim, Seu Dinarte Torres é onde eu vou muito. Dona Isaura Torres. Sim. Conhecia o povo lá. E o guri? Como é que é teu nome, guri? E eu quieto. Fala, guri. O rato comeu a língua e eu... Eu senti tanta emoção assim que eu não conseguia falar. Me embargou a voz, ainda eu estar conhecendo o Gildinho dos Monarcas, meu ídolo, de ouvir todo dia também pela rádio Difusão Erechim. Pela rádio Erechim, pelo programa Assim Canta o Rio Grande. Se emocionou naquela oportunidade? Mas imagina. Então essas histórias assim faz com que a gente vai forjando o aprendizado da música e pegando gosto, né? São histórias que marcaram na minha... Eu contei pro Gildinho, umas andanças que a gente fez junto pro Mato Grosso e pro Paraná, viajei muito com os Monarcas, o Gildinho me ligava, venha junto para nós fazer umas modas, pega o violão e ceboleia para Erechim, e eu ia, daí fomos pro Mato Grosso. E aí eu contei para eles, mas como é que eu não lembro? Eu digo, mas o senhor não vai lembrar mesmo, mas eu lembro como se fosse ontem. Mas imagina, inesquecível, né, Clóvis? Que legal. E além do Gildinho, Clóvis, algumas outras parcerias, assim, que tu tivesse aí na tua trajetória, né? Tanto de compositores como de intérpretes, músicos aí. Conta um pouquinho pra gente essas andanças aí pelo Brasil. No início a gente não quer mostrar muito as composições da gente, porque a gente tem um pouco de receio de não tá boa, né? E as parcerias nossas começaram aqui com o seu Pantalhão, o Pantalhão Gonçalves Leite. Aí eu comecei a mostrar umas letras pra ele e ele, mas quem é que fez essa música? Aquele jeitão dele, fui eu. Mas não acredito, tá muito bonito, rapaz, pode parar não. Aquele jeitão dele. Sim. Aí o Pantalhão era engraçado, né, o jeitão dele falar. E daí o Pantalhão foi um dos grandes incentivadores. O Gildinho dos Monarcas, muita música a gente fez junto. Eu escrevi um pedaço e ele chegava lá e o Gildinho tinha dificuldade de escrever, sabe? Ele era meio ruim de escrita. Mas ele dava as dicas. Escreve isso aqui que vai ficar bonito. Escreve isso ali. Coisa tal. Porque o Gildinho ele não conseguia cantar uma letra lendo. Ele não conseguia. Ele tinha que decorar. Então, para ele gravar uma participação contigo, eu tinha que mandar a letra lá 15 dias antes. Gravada,
Ou agora facilitou. Sim. Antigamente eram umas fitinhas. Tinha que mandar na fita. Era numa fita e aí se enrolasse, perdia a gravação. Às vezes tinha que desenrolar, atorava, tinha que colar de novo, perdia uns pedaços. E aí ele tinha que ouvir. Diz, não, me manda pra mim ouvir. Gostei, vou cantar contigo. Então o Gildinho, o Seu Pantalhão, esses foram os grandes incentivadores, né? Uhum. E depois os festivais nos trouxe novas parcerias. Eu conheci o seu professor Vanner Sanches Barreto, pedritense, índio bueno de composição, com muitas composições que eu gravei dele no primeiro CD, gravei várias músicas dele. Tu tivesse também uma parceria com o João Alberto Preto, né, Clóvis? O João Alberto, o Gildinho me chamou um dia, foi em 2017. O que tu vai fazer a semana que vem? Me ligou uma semana antes. Que dia? Quarta-feira. O que tu precisa? Venha pra cá que nós vamos ficar 2 dias mexendo com o novo disco. E eu quero que tu faça umas melodias pra gente. Pra nós aqui. Aí eu me bolhei na Perechim. Foi lá que eu conheci pessoalmente o João Alberto Preto, 2017. E aí firmamos a nossa parceria. O João Alberto Preto, o Dr. João Alberto Preto, ele trouxe 8 pastas com 49 composições, cada pasta. Cada pasta. Composições Uma de João fábrica. Alberto Preto para os monarcas, tudo bem, sim, feito como se fosse encadernado, uns livrozinhos bem feitinho, trouxe 8, uma para cada um. Padrão. Padrãozinho. Daí o Gildinho tinha que ir lá na fazenda ver um brique de uns galos dele lá, ver um brique de umas vacas lá que ele tinha que ir. E o João Alberto chegou do meio-dia, e daí na parte da tarde iam lidar com as músicas. Todo o conjunto, era convocação, né? Não era uma convocação. Até quem estava aposentado, que no caso do Lanfredi tinha que vir. Era uma reunião de trabalho. Isso. E aí nós atrasamos lá para baixo. Chegamos 4 da tarde. Chegamos 4 da tarde, a indiada já estava atracada naqueles cadernos. E aí o João Alberto disse assim, ó, aqui tá teu livro, Gildinho. Cada um dos outros tem uma. Não, esse aqui é pro Mendes. Mandou me chamar lá, eu tava lá dentro, tomando uma água, chegando meio cansado, eu era motorista dele aquele dia. Aí comecei a ler. Quando chegamos na letra 17, a cada vinco de ruga, não sei se tu conhece a música, deu o clipe deles. Sim. Deu o clipe deles. Daí eu digo, essa aqui eu gostei, Gildinho, essa letra aqui me serve pra musicar. Daí ele, atenção pessoal, quem é que tá musicando aí? Aí apareceu, não, mas ninguém tinha pego a número 17. Tinha sobrado bem pra ti. Tinha sobrado aquela ali. Daí o Luiz Lanfredi chegou do meu lado, daí eu já bati o violãozinho, saímos cantando, daí já chegou o Feijó, daí já veio o Bacudo e foi a música que eles escolheram pra ser o clipe daquele disco deles ali em 2017. E fiz mais umas 2 melodias ali, que é Cantar, Dançar e Sorrir. E eu acho que tem mais uma outra vaneira ali que eu não vou lembrar o nome. Então ali comecei uma parceria com o João Alberto Preto. Aí no outro disco do João Alberto Preto, 2019, se não me engano, antes da pandemia, ou foi lançado pós-pandemia, eu fiz a melodia da Marca Monarca, que foi título também do CD dos Monarcas. Espetacular. É. Agora, é muito bacana de ver, Clóvis, essa questão dos clipes aí que tu falaste, né? Tem um clipe que agora, recentemente, o Gildinho nos deixou, né? E tem uma música que você canta com ele, mas pra ele também, né? Uma composição tua. Acho que até o Joelson Godinho tá junto naquele clipe, né? Que a gente vendo agora, depois do que o Gildinho faleceu, chega a emocionar, né? De você poder ter essa relação, essa amizade com ele, né? Que foi um dos grandes nomes da nossa música gaúcha, né? Homenagem ao Monarca. Ali eu conto a história da vida dele. Veio lá de Soledade pros pagos de Erechim, com sua acordeona nos braços, ressoando pau clarim. Nos CTGs da querência fez seu nome com sua marca. Era Gildinho e Chiquito, e ali nasciam os Monarcas. E aí eu cantei essa música para ele em 2000 e... Eu fiz ela em 2017. E em 2018 eu queria ter gravado o clipe. E daí não deu. E 19 não deu. E 20 não deu. E daí veio a pandemia. Quando terminou a pandemia, eu vi o Gildo se apagando, sabe? Eu via ele se apocando, assim. Daí um dia eu liguei e digo, tio Gildinho, vamos gravar aquele clipe lá?
Vamos, mas eu tô num tratamento velho grande aqui, semana é meio complicado. Digo, não, mas tem que ser essa semana. Essa semana vai dar porque eu já combinei com o rapaz da filmagem, e o senhor me dê essa honra aí de gravar esse clipe aí. Mas eu não tô mais lembrado do verso que eu canto. Daí mandei para ele, o senhor lembre aí que a semana que vem eu tô aí. Daí foi numa sexta-feira, na quarta-feira nós fomos lá gravar. E fizemos esse registro, essa homenagem que eu fico feliz de ter podido passar para ele em vida, né? Homenagem pós-vida, daí já fica difícil, mas acho que foi feito em vida. Aí houve um projeto que o Paparico Bach ia fazer uma estátua do Gildinho lá perto do Trevo de Erechim. Até foi aprovado pela Assembleia do Estado, não sei se vai sair a estátua. Aí diz ele assim, talvez eu esteja aqui ainda, e se eu não tiver, você pode mandar botar essa letra no meu pé Mas olha da só. minha estátua. Então, vamos ver. Esse é um reconhecimento, né, que ninguém tira, né, Cláudio? Olha, que bacana. Mas deixa eu falar contigo também sobre um outro grande parceiro teu, que vocês percorreram o Brasil, né, que foi o Gilberto Monteiro, Clóvis. Conta pra gente aí como é que foi. Monteiro. Um dos grandes instrumentistas aí, né, do nosso Rio Grande. O Gilberto, ele é, sem sombra de dúvida, o maior gaita-ponto que eu conheço. Não desmerecendo nenhum, mas eu tenho certeza que todos os que ouvirem a gente comentar aqui vão concordar com isso. Ele foi o inspirador de toda essa gurizada. Inclusive, se não fosse Gilberto Monteiro, não existia Borghettini, porque o Renato Borghetti gravou Milonga para as Missões e teve o êxito de estourar com o Renato Borghetti. E hoje é a música que brilha mais alto na galeria das músicas do Gilberto Monteiro, é Milonga para as Missões. E do Borghettini é Milonga para as Missões. Bem rapidinho, uma vez nós tocamos para Bauru, São Paulo. Brasil da Sanfona, um evento, se não me engano, 2004, 2005. Reunia Mário Zan, Toninho Ferragutti, que era o cancã lá de São Paulo, Toninho Ferragutti, uma fera. Mário Zan, as Irmãs Galvão, mais um sanfoneiro lá de cima que eu não lembro quem era, porque não foi no mesmo dia que a gente fez a apresentação. E aqui do Sul foi o Gilberto Monteiro, Oscar dos Reis, de Caxias, Luciano Maia e o Borghettini. Com suas bandas, né, respectivamente. Claro que eu tava tomando mate em casa, assim, do nada, assim, numa terça-feira, o Gilberto me liga. Bruno, como é que tu tá? Tô bem. Vamos dar uma viajadinha? Vamos dar uma viajadinha pra onde? Não, tem um evento aí, Brasil da Sanfona aí, mas é ali em São Paulo, já voltemos. Tá, mas quantas músicas é pra nós tocar lá? Depois a gente vê. Tu vai ou não vai? Não, posso ir quando quer. Amanhã. Tu tem que vir para Porto Alegre hoje já, posar aqui. Amanhã nós embarcamos. Em cima da hora. O Gilberto me saiu com essa. Daí cheguei em Porto Alegre. Ele me deixou posando na casa de um amigo dele lá, tal de Alegre. E no outro dia cedo tocamos para o aeroporto. Já chegamos ali, já estava ali aquele elenco todo. Chegamos em São Paulo, esperaram chegar a comitiva do Borghettini, que ia no outro voo. E já lotaram 2 vans, e daí eu digo, mas onde que é esse show? Não, é ali em Bauru. Bauru dá 400 quilômetros de São Paulo. Mexaria. Que viajada. E tudo do improviso. Chegamos lá no Sesc, lá no hotel que o Sesc nos reservou lá em São Paulo. Tava lá pra janta conosco lá Mário Zan, as Irmãs Galvão, toda essa turma, Toninho Ferragutti e tal. E o show era no outro dia ainda. Nós fomos para descansar, só para pousar em São Paulo para descansar, entendeu? Eu digo, Gilberto, vamos tocar quando que hora? Não, mano, fica calmo. Hoje nós vamos descansar, é amanhã. Mas olha, fazer uma viajada dessas, eu já queria chegar lá e tocar e ir embora. Sim. Quais as músicas vão tocar, Gilberto? Eu não sei, amanhã eu te digo. Mas tu não tem aí a escrita quais as músicas? Não, amanhã eu te digo. Aí de noite ficamos no quarto um lado do outro, aí ele passou pro outro lado e foi ensaiar umas músicas com o Oscar dos Reis, e passaram. Daí eu fui assistir os dois tocar. Olha o privilégio meu. De camarote. Assisti
no quartinho assim pequeno, sentado na cama lá, o Oscar, na outra ali o Gilberto Monteiro e eu aqui, ó, só olhando. Não tinha um celular, né, para tirar uma foto e filmar os dois tocando. Sim. Coisa linda, né? Mas isso é um privilégio, né, Clóvis? Poder assistir um espetáculo desse aí, exclusivo, né? Foi. E depois a gente fomos para Salvador umas 2 vezes com o Gilberto Monteiro, lá no Centro Gaúcho da Bahia. E o Gilberto me deu muita abertura de espaço fora do Rio Grande. Eu fui com ele, com o Louco Monteiro. E sempre que a gente pode, a gente traz ele a Passo Fundo. Trazia com mais frequência, né? Para ele tocar umas gaitas aqui para os amigos também. Mas e o show foi tranquilo? Foi tudo certo? Mas olha, subimos para cima do palco. Gilberto, quais as músicas vão tocar? Na hora eu te dou o tom. E tu vem junto. Tocamos 3 músicas. O Zóio da Véia, mais um outro chamamé improvisado dele, que até hoje eu não sei o nome, porque ele improvisou ali, ele gosta muito de sentir a energia do público. Aqui dá para fazer uma música nova, ele inventa na hora e faz, e daí, como é que é o nome da música? Ele dá um nome qualquer ali, tá tudo certo. Olha só. E daí a última foi pra Tiguria. Mas daí no final o Borghettino fez o Borghettino foi ensaiadíssimo com aquele quarteto dele, na flauta, o violonista dele ali, o Marcelo, uns monstros, os caras respiram junto, entendeu? Inspiram junto, a música sai redondinha. Daí no final o Gilberto chamou o Borghettino chamou o Gilberto Monteiro para fazer a última música. E com todos aqueles violeiros lá, bons, eles botaram eu de acompanhar. Digo, meu Deus, daí, mas encosta aí, vamos chegando aí, gurizada. Quem tava o Negrinho Martins, tava o Luciano Maia, tava uma turma boa tinha coisa linda demais. O show foi um espetáculo. Mas que legal também levar um pouco da nossa musicalidade gaúcha lá para São Paulo, né, Clóvis? E era um show gaúcho e um do Centro-Oeste ou sertanejo. As Irmãs Galvão era o Gilberto, não era só a noite só gauchado, sabe? Eles fizeram intercalado, ficou muito bonito. Mas imagino, né? Ficou bonito demais. Bueno, nós estamos aqui com o nosso Buenas Cast, o podcast do Portal da Tradição, e você tá vendo aí que a gente tá tomando um bom chimarrão, Clóvis e eu aqui, né? Claro, com a erva mate Barão, que é a erva mate mais amada dos gaúchos, né? Você encontra os produtos Barão aí pertinho da sua casa, na sua cidade, onde quer que você esteja nos acompanhando. Tem uma variada linha de erva mate, uma linha de chás também, tem erva para tererê, né? Com novidades sempre que a Barão vai trazendo para o mercado, né? Então, tá aqui o nosso chimarrão com a Barão Erva Mate Chás, a marca mais amada e mais lembrada dos gaúchos, e claro que a nossa erva mate oficial aqui do Buenas Cast é a Barão. Clóvis Mendes é o nosso convidado de hoje aqui do nosso Buenas Cast, Clóvis. Mas eu queria falar contigo também sobre Festival Nativista, né? Eu sei que é um frequentador aí de vários festivais, mas um em especial, né, que a gente tem um grande carinho, embora eu não tenha acompanhado presencialmente, mas é um festival que entrou para a história aqui da nossa cidade e do Rio Grande do Sul, né? Primeiro festival Chamamento do Pampa. O que você lembra desse festival, Clóvis? O Festival Chamamento do Pampa, ele surgiu numa época que eu estava no Exército. Eu era o Clarim, eu tinha que tocar o Alvorada, hasteamento à bandeira, início expediente, término de expediente, preparar para rancho, formatura, aquela coisa toda do Clarim tem que estar ligado. A música te perseguindo até no quartel. Sim, daí o horário meu tinha que estar, o nosso relógio tinha que bater com o do comandante, né? Não tinha como tu fazer um toque atrasado ou adiantado, tinha que ser em cima, no mesmo horário. E isso nos dá bastante disciplina na questão dos horários, né? Fiquei muito tempo fora do quartel, o cara mais chato do mundo, por causa que 5 minutos eu já virava as costas, já não esperava ninguém, né? Já ia embora. Era o horário e deu, né? Agora a gente tá mais malhável um pouco. Então, o Chamamento Pampa, eu assisti a primeira edição quando estava lá o Daniel Busch, era um dos organizadores, com o falecido Enio Loreto, a turma aí, o Bonamigo e outros, pessoal ali. A turma era muito grande. A Nega Gessi. E aí eu assisti o Cheiro de Galpão. A música Cheiro de Galpão, que ganhou a linha galponeira Antônio Gringo e os Quatro Ventos. Naquele ano. Eu era clarim do quartel e estava tocando com o conjunto do
os Guaranis aqui de Passo Fundo, do Antônio Curtis. Antoninho Curtis. Saudoso. E aí eu digo, tia, mas um dia eu vou cantar nesse festival aí, rapaz. Mas como que não? Eu conheci o Edson Otto. Chegou o Edson Otto, sim, ele tava com uma música. Eu era jurado, acho que naquele festival. Chegou aquele senhor ali e tal. E eu afinando meu clarinho ali e tal, acho que até meio de farda. Tinha ido lá para ajustar, porque era na Sociedade do Banco do Brasil, tinha que ecoar bem ali, tinha muita reverberação. E eu tinha que tocar Alvorada, se não me engano. Uhum. Que o símbolo do festival Chamamento Pampa é um clarim, né? É o clarim. Exatamente. Aí eu digo, mas que responsabilidade, tio. Aí conheci seu Edson Otto, e aí ele se apresentou, se identificou quem era. Eu não conhecia, não era do meio nativista até ali, eu era meio da música galponeira, de baile. Gostava muito das músicas dos monarcas, serranos, mirins. Gostava muito dos cantores aí que tinha na época, os mais antigos, né? Zé Mendes, Teixeirinha, Gil de Freitas, essas coisas. Eu gostava muito e cantei muito o José Mendes e muito o Gil de Freitas e Teixeirinha. E canto até hoje, porque fora do Rio Grande, quem não levar repertório de Teixeirinha, Zé Mendes, Gildo de Freitas, nem compareça lá, que não vai agradar. O povo de fora quer ouvir, né? Quer ouvir as músicas que marcaram a época deles. Uhum. Tem alguns colegas que dizem assim, mas cantar baú? Não é baú. Isso é reviver a história. É fazer com que as pessoas se sintam bem ouvindo um clássico. Aí vamos pegar um exemplo assim. Qual a música que despontou a carreira do Oswaldinho Carlos Magrão? Uma música do Teixeirinha. Se não existisse o Teixeirinha com Querência Amada, seria muito mais fácil, muito mais difícil para eles acharem a música certa. Eu sempre digo, a música antiga, ela tem história. Aí no quarto chamamento Pampa, eu conheci um senhor, professor Vanner Sanches Barreto, que antes eu falei nele, lá de Dom Pedrito, que morava em Carazinho, professor da escola agrícola aí, que me apresentou uma música para tocar milonga. E nós metemos no palco do quarto chamamento do Pampa, lá na Efrica. E olha só quem estava por lá também, César Passarinho, a comissão avaliadora, Telmo de Lima Freitas, João Pantalhão, Gonçalves Leite, o Jorge Trindade, entre outros nomes que eu não vou recordar. Então, se tu mentalizar, um dia eu vou participar desse festival, eu vou vir para o palco e persistir e dar certo. Uhum. E então aconteceu. Foi o primeiro festival que eu participei. Foi o quarto. Daí no quinto eu ganhei a fase local aqui no Cine Pampa e a música mais popular. Daí eu comecei a pegar gosto pro festival, mas daí já foi no ano 2000, se não me engano, 2000, 2001. E o chamamento do Pampa, ele tem ainda hoje um saudosismo, né? Que a gente ouve as músicas daquele festival, daquelas edições aí dos chamamentos. Era um grandioso festival. Hoje nós temos, claro, o Canto Galponeiro aqui de Passo Fundo também, né? Que é outro festival referência aí no Rio Grande do Sul. E o chamamento deixou esse legado muito grande, né? E a gente sempre que alguém fala nele, quem participou como você, né, Clóvis? Tem um carinho muito especial pelo chamamento, né? Naquela última edição do chamamento, que foi o quinto, tem bem a cavalo, Miguel Marques, né? Ficou em segundo lugar. E lá na fronteira, com o César e o Rogério, terceiro lugar. E o primeiro foi o Jari, eu acho que ficou com o primeiro lugar. Uhum. Uma milonga bonita também. Quando desato meu laço, bem bonito. E a gente ponteou ali, ficou com a música mais popular do festival, com a música Lamento Costeiro. Lamento Costeiro. Que é um tema ecológico com um grito, um apelo, assim, que as pessoas cuidem um pouquinho mais dos rios, né? Sim. Porque hoje, se tu for depois de uma enchente na beira de um rio, tu junta toneladas, caminhonadas de lixo que o rio carrega, né? E quem polui o próprio rio está se poluindo a si próprio. É verdade. Né? Inclusive, para cantar milonga, tu regravaste recentemente agora, né? Participação do teu filho Eduardo, né, Cláudio? Nós fizemos, acho que há uns 2, 3 anos atrás, uma releitura dela, porque ficou meio ruim a gravação lá detrás do quarto chamamento. Aquele ano eles não foram muito felizes na seleção do quem gravou, não ficou boa a qualidade. Daí a gente fez uma releitura aí. O Dudu que me disse, pai, vamos cantar essa música junto, quero cantar contigo. Daí fizemos. E tá muito bonito. Gravação. Muito bom. Clóvis, falar um pouquinho agora do teu primeiro CD Alma Gaúcha, né?
Foi do ano de 99, 1999. Como é que foi produzir e gravar esse teu trabalho? Barbaridade, esse foi um parto difícil, viu? O primeiro, É? o primeiro CD a gente jamais esquece, né? Mas eu, naquele CD ali, eu queria fazer um CD de canções próprias. Daí eu comecei, o Pantaleão me disse assim, não, pode gravar tuas músicas, tão madura, tão boa, pode. Tocar Não ficha. tenha receio, pode gravar o que tu... Eu mostrei para ele umas quantas modas ali. Aí selecionei o time que ia me acompanhar, um time bom de musicalidade. E aí nesse disco a gente colocou acho que umas 9 músicas minhas e umas 2, 3 em parceria com o professor Vanner, uma em parceria com o Padre Lagoa, e fiz o CD Alma Gaúcha, que tem esse título, uma maneira bem bonita que eu regravei, ficou bem mais encorpada, recentemente gravamos, e foi a primeira vez que eu fiquei de a pé. Eu vendi meu auto para pagar os estúdios e pagar os músicos. Ah, é? E aí quando chegou o disco, eu fui lá e comprei outro auto, tinha fiado, e colocava 150, 200 CD dentro do porta-malas do carro e fazia Avenida Brasil, daqui até lá na ponta. E no outro dia, ao contrário, pegava a Avenida Rio Grande e ia pela 7 de setembro visitando os como eu tinha passado pela rádio, eu tinha bastante amizade com o pessoal que eram empresários, né? Uhum. Então, através do rádio, eu conseguia chegar lá, o cara comprava 10, outro comprava 15, outro comprava 20, outro comprava 1, 2. Em 40 dias eu estava de alta de novo, pago e com o CD rodando. Rodando. Foi a primeira aventura que eu fiz assim, de ficar de a pé e dali um pouquinho reconquistar de novo, mas através do trabalho que a gente gravou. Do trabalho da música, né? E como é que tu vês hoje, Clóvis, essa modernidade aí, que hoje está um pouco mais acessível, né? A gravação de trabalhos, até a distribuição pela internet. Tu acha que isso veio a colaborar ou tirou um pouquinho desse encanto aí de fazer o disco, o CD? Olha, hoje tem muito artista aí que ainda estão com dente de leite, né? A gurizadinha, bem novinha, estão tudo virando artista. Para tocar e cantar bonitinho, tem muita gente boa, mas tem muita gente boa. O problema é gerenciar o tempo. Uhum. Aí tem a gurizada de hoje em dia, que eles já não querem mais conjunto, querem serem eles os astros. Mas aí eles têm que cuidar do estudo, das atividades deles, e daí daqui a pouco já brilha 1 ano, 2, 3 anos. Tá muito fácil hoje, tá facílimo. Fácil. Hoje tu pega um celular bom, tu grava 4, 5 vezes a mesma música e pega um programa aí de montar e tu cria um baita clipe. Uhum. Tá fácil de tu pegar o áudio do celular hoje e um violão aqui e ele fica com uma sonoridade de CD que antigamente nem se pensava nisso. Sim. Já vem com equalização dentro, já vem com um programa que não satura o som, não racha, não clipa mais como antigamente clipava. Então hoje a tecnologia ajudou muito, tá ajudando muito. Só que tem muita gente, tem muito artista agora, né? Tem muito artista, tem muita gente que vai ser artista de um ano só, outro de 1 mês, outro de 2 meses. É efêmero, né? É. Surge, E faz o sucesso e... Da noite pro dia surge, da noite pro dia se termina. Se não souber manter, Se né? não souber gerenciar. Uhum. E daí para gerenciar e para administrar tem que nem diz os antigos, quem não engole sapo não cresce, tem que comer matar 1 leão por dia, tem que engolir vários sapos, tem que saber levar as coisas, tem que conviver com uma série de coisas que faz a diferença no final. Verdade, Clóvis. Eu queria voltar a falar contigo do festival, né? Nós falamos do chamamento do Pampa, mas hoje nós temos aqui o Canto Galponeiro em Passo Fundo. Está indo agora para a sua 9ª edição, né? Qual é a importância desse festival no teu ponto de vista, Clóvis? O Canto Galponeiro eu vi ele no papel. O Adão me mostrou, o falecido Adão nos mostrou. E muitas coisas o Adão pedia para nós, que era da estrada, o que vocês acham disso, o que vocês acham daquilo? O que eu faço com esse cara aqui que eu não posso deixar fora? Tem uns que querem fazer assim, outros querem fazer assado, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu digo, mas faz do teu jeito, Adão, tu tem a casa, tu tem tudo, tu tem conhecimento. Então ele era muito humilde, ele pedia para nós, quando nós viajávamos juntos. O que eu faço? Faço isso, faço aquilo. Para a comissão avaliadora já tem uns 30, para cantar só tem 2, 3, porque todo mundo queria ser jurado na época. Aí foi ajeitando daqui, de lá, e hoje se tornou uma referência, né? Hoje o Canto Galponeiro é uma referência para a região norte do estado.
Claro que nós temos aqui o Carijo de Palmeiras, que é patrimônio cultural, já vai para quase 40 edições, mas o Canto Galponeiro em 8 edições já fez a diferença. Por ele ser um festival alegre. Porque tem festivais que tu começa a ouvir e tu dorme antes de chegar no meio. Porque tem muita milonga. O pessoal que organiza festival, eles não se tocaram que tem que ter umas músicas que acordam o pessoal. Faz uma milonguinha e uma alegre. Uma variação, né? Desse estilo. Às vezes, eu cheguei a ouvir um festival há tempo que tinha 4 milongas consecutivas. Daí não tem quem aguente. Sim. Né? Aí eles estão dando tiro no próprio pé. Mas o Canto Galponeiro, eu participei desde a primeira edição. Eu e o Florenal, nós cantamos a música mais popular, Carreiradas. Trouxe o Florenal, José Florenal da Silva, pro palco. Já estava vaqueando, já estava com 59 no lombo. Eu trouxe ele pela primeira vez para um festival. Foi a primeira vez? Primeira vez ele veio porque ele é atleta, né? Ele sabe como é que corre bem na estrada e como é que se treina bem e fez e ficou fantástico. E daí eu participei das outras edições ali, acompanhei umas, outras a gente premiou com 3º lugar, a outra a gente foi mais popular com o Basto Reger e Caminhos. Linda música. 590 obras tinha naquele ano. Foi escolhida a melhor letra. Então, é um privilégio, né? E essa letra tem um particular. Acho que temos bem de tempo, dá para nós falar um pouquinho dela? Pode, mas claro, com certeza. Basto Reger e Caminhos, eu pedi para o meu pai, que agora, daqui uns dias, vai fazer 1 ano que ele se foi, com 96 anos de idade. O meu pai era o guri do breque da carroça de 9 mulas que o final do vô tinha. Então a carroça era grande, não é o brequezinho lá do lado, que nem a carrocinha. Eu freiei aqui atrás no sarangão, aí aqui é o burro do arreio, que o carinha em cima desse burro aqui, burro do lado, o burro de vara, o burro do coice, o de vara, uma travessa na ponta desse cabeçalho, aí vinha a égua madrinha, 4ª regeira mansa, bico do cabeçalho, 4ª regeira braba e regeira brava. Então eram 9 animais, incluindo o burro do arreio, que o finado vô vinha. Então ele vinha com a regeira da égua madrinha, a regeira da égua braba, da regeira braba, as 2 rédeas do burro dele, que já dava 4 cordas, e os 2 freios dos burros do lado, para ajudar a puxar o queixo para frear, sentar. E o seu avô fazia esse papel? Meu avô fazia isso aí. E aí o pai foi me contando e eu fui lembrando das carrocinhas, porque na época que eu era guri, passava as carrocinhas pequenas lá com 2 cavalos, quando eles desciam para a costa do rio, buscar rapadura e feijão preto. O que não vinha em cargueiro, tinha o seu Paulino Machado, que era um senhor lá da nossa região, que ele tinha muita terra bem na costa do rio Passo Fundo, lá embaixo. E plantava muito, a família dele, eu acho que eram uns 8, 10 na enxada e na foice e no arado, dia e noite, que ele produziu muito. Então eles produziam bastante rapadura, açúcar mascavo, e feijão preto e milho. Então passava pelas nossas terras ali 8, 10 animais, um amarrado na cola do outro, às vezes meio solto, a égua madrinha na frente com o cincerrinho, com os cargueiros, para ir buscar os produtos lá embaixo. Ele descia de manhã, subia depois do almoço, com aquela burraiada, subia até o faxinalzinho de novo. No outro dia, no clarear o dia, tu ouvia o barulho dos cachorros latindo e aqueles barulhozinhos do cincerro, eles estavam indo buscar mais. Eram dias assim, buscando produto lá embaixo, família. Então eu me criei vendo, ou eles vinham com uma carrocinha, por fim, uma carroça pequena, puxada só com 2 animais. Mas essa de 9 animais era uma arte. E o meu pai conseguiu me passar e eu fiz um desenho, fui desenhando. Daí ele falando, não, porque tinha o bastinho aqui em cima aqui, e aí vinha as correntes do lado, para não machucar o pescoço do animal, para ajudar a puxar, tinha os bastinhos. E daí tinha a retranca atrás, que era um couro largo, para eles poderem se sentar para trás e ajudar a frear, para pegar na anca dos animais. Tinha as peiteiras e tinha o balancinho, eu lembro. O balancinho vai logo atrás, onde pega as correntes, e ele é fixado na carroça. E tudo isso tu conseguiste, né, Cláudio, trazer pra música essa explicação, né, pra essa música muito linda aí, né? Basto Reger e Caminhos. Né? E o meu pai falava do Passo da Areia, que lá de vez em quando eles passavam e iam pro lado da Ronda Alta, na volta tinha um passo que tinha dias que não dava para passar, que era meio que atolava. E esse Passo de Areia, ali do Palácio Grande, ali do Grande Palácio, não dá 2 quilômetros até o Passo da Areia para frente. Faz aquela curva depois da reta, tu passou o viaduto, aquela curva lá.
perto das terras do seu Luiz Carlos Carvalho, aqui da Produtec. Ali eu pastarei. Uhum. Então eu consegui colocar o Boqueirão, que era chegando no Boqueirão, a alma galopa de tanta emoção, né? Passando na cacimba da Mãe Preta, que tinha uma senhora ali, morena, preta, né? Que ela tinha uma cacimba que ela cedia água, que era um bebedouro. Passando na cacimba da Mãe Preta, a alma refresca a poeira da estrada. Vou visitar toda a venda e levo de encomenda a carroça lotada. Então ele entregava as encomendas que ele trazia de fora e carregava de novo no comércio das encomendas que ele tinha que levar lá para fora. Então era... Mas que história, né? É aí que tá o interessante, né, da gente ouvir a música e saber a história dela, né, Clóvis? Aí que eles entenderam que foi um trabalho de pesquisa. E eu fiquei tempo conversando com meu pai e desenhando. Ele, não, a retranca é assim, ó. O bastinho, o bastinho eu me lembro, pai, o senhor usava lá fora para puxar as carroças, eu me lembro do bastinho, um negócio que ia no peito, assim, no animal, assim, no pescoço pro peito. E daí vinha as correntes, ele era de madeira para baixo, assim, vinha as correntes, e a corrente engatava no balancinho, ali atrás dos pés dele, lá de vez em quando dava uns coices, né? E o balancinho era engatado ou o cabeçalho, a travessa do cabeçalho da carroça, ou na própria carroça lá atrás, com correntes. Olha só. Mas muito bacana, né, a gente conhecer um pouco da história das músicas, né? Mas assim, ó, Clóvis, também vamos falar dos teus projetos culturais, né? Isso é um outro viés aqui do teu trabalho que tu tá desenvolvendo aí, que tá dando bastante certo, né? A gente tem acompanhado, até na própria imprensa, que tem divulgado alguns dos teus trabalhos aí, né? Culturais. Sim. Então, Matheus, o trabalho cultural veio da necessidade pós-pandemia. A gente ouvia outras pessoas falar, mas nós temos lei de incentivo, nós temos a Rouanet, nós temos... E eu tinha na minha mente que isso era coisa para os outros, não para mim. Então, o ano que vem eu faço, semana que vem a gente providencia, o mês que vem a gente providencia. Foi deixando. E a gente entretido com as canções, com os projetos de fazer música nova e participar do festival. O festival, ele é muito bandido, viu? Ele tem festival assim que tu manda o melhor que tu tem e não passa, e daí tu vai ouvir, tu se decepciona com o que tu ouve. Porque os tempos de estrada nos ensinou a definir o que é bom e o que não é bom, né? Tanto que Cabelos de Prata, que depois eu vou cantar no final, Cabelos de Prata eu mandei para uns 10 festivais. Nunca passou. Não passou? Nunca passou. Mas que judiaria. Nunca que passou. É uma música linda, né? É. E daí, por fim, eu gravei num CD de clássicos. E aí, dali uns dias, o pessoal da Rádio Nativa de Santa Maria me ligando, perguntando se eles poderiam inserir no CD Pérolas do Ano Cabelos de Prata. Olha aí. Lá em Santa Maria. Isso foi no ano 2002. Digo, como assim? Não, essa música aí... Mas eu gravei 12 clássicos. Não, mas nós queremos essa. Essa é a música que mais roda na Rádio Santa Maria, na Rádio Nativa até hoje, é essa aqui. E é a composição tua. É, letra e música minha. E eu mandei para uns 10 festivais e nenhum deles passou. Então, a gente vê como é que é. Né? E os projetos, eles foram amadurecendo, Matheus. Que daí, quando passou a pandemia, o histórico que eu tenho, desde 2008, eu já apresento um projeto Canto Nativo nas escolas. Eu venho trabalhando muito tempo com as prefeituras da região, todas as prefeituras da região, muitas, da região norte aí. E daí, eu já peguei a manha de conduzir o projeto para as crianças, para as escolas. E, às vezes, até os pequenininhos, aqueles que têm 4, 5 anos, aí a gente conversa com o secretário de Educação e o prefeito, mas os pequenininhos não, eu digo, não, os pequenininhos também. Só que os pequenininhos nós não vamos tocar 1 hora para eles, porque eles vão cansar, nós vamos cantar 3 músicas. Mas aí nós não vamos misturar eles no meio dos grandes, beleza? Onde é que é? Lá na creche, lá a 2 quilômetros da cidade, não tem problema. Eu faço um intervalo aqui de 15 minutos antes dessa turma agora, e daí nesse intervalo eu vou lá e canto 3 músicas para as crianças lá fora, depois voltamos e enquanto isso troca a turma aqui no ginásio. E já apresenta o projeto em si para as criancinhas que vão ser o futuro, né, Clóvis? Eles ficam encantados. Os olhos deles brilham. Tenho certeza que vai marcar para o resto da vida deles. Sem dúvida.
uma machada cultural, com o chimarrão, com o músico tocando ao vivo, que eles talvez nunca ouviram um violeiro, um gaiteiro tocar assim, conversar com eles, dizer isso é nossa cultura, é assim que funciona e tal, num linguajar que eles entendam. E aí eu venho desde 2010 fazendo esse projeto. Então eu fiz inúmeras prefeituras, mas inúmeras. Porque tem, desculpa te interromper, Clóvis, mas tem o lado musical e cultural, mas tem o lado, vamos dizer assim, de uma mensagem social positiva, né? A gente acompanha, tem visto que tu tem falado contra os de drogas, enfim, é uma gama de assuntos aí que você leva para essas estudantes, né? É um show palestra, né? Uhum. A gente pega o tema que a gente, antes de tocar cada música, a gente desenvolve uma pequena entendimento para eles, o glossário do que quer dizer tal termo, o que quer dizer tal palavras que os professores não sabem, nem os diretores, nem prefeitos sabem. Uhum. E nem o povo gaúcho sabe o que é uma comparsa, o que é uma tosa martelo, tosquia, esquilador. E tu começa a falar de toda essa termologia, ninguém sabia. Uhum. Ou poucos sabiam dentro daquele quadro que eu estou apresentando ali. Os professores não sabiam. Os diretores de escola não sabem. E as crianças já começam a aprender cedo que a nossa cultura ela é um pouco mais rebuscada do que se imagina, né? Pela influência do homem do campo. Exato. Porque nós somos oriundos do homem do campo. E dentro da música de campo que nasceu o nativismo, música nativa, de raiz, né? Bueno, daí nós estávamos falando em projetos. Daí, quando deu a pandemia, eu me toquei e digo, não, mas eu tenho uma ferramenta boa na mão, que é projetos. Mas eu não sei fazer. Mas eu sei apresentar. Uhum. Quando tu tem um produto que você não conhece, procura quem conhece para te ajudar. Daí eu fiz isso, procurei a Demarim, Dayan, através da indicação do Coronel Heriberto, me indicou, e já consolidamos já uns 3 projetos, já executamos, tem mais uns aprovados, outros em andamento, mas é aquela coisa, eu não consigo fazer tudo, eu tenho que delegar um pouco, né? Porque senão a gente não consegue. Eu a vida inteira quis fazer tudo. Eu quis vender o baile, carregar o som, cantar o baile, ir dirigindo, carregar o baile, ajudar a carregar o som, receber, pagar os músicos, pegar, vir dirigindo de volta para casa, descarregar o som. Isso não existe. Não tem como, né? Não vai. Mas eu fiz muito disso. Um pouco pela necessidade, né? Mas muito pela necessidade. Chega uma hora que o cara vê que não tem como, né, Clóvis? E a pandemia deu essa nós ficamos tanto tempo parados, deu tempo de pensar, né? Deu tempo de pensar e fiz muita live, e vendi muita faca, fiz parceria com o pessoal da Cusco, vendi muita faca, fiz muito, deu tempo de elaborar os projetos, pensar e entregar para quem sabe fazer. Quem sabe fazer, faz, se inscreve lá, tem a sua contribuição financeira, tem, ótimo, beleza. Natural, né? Natural, porque senão a gente não consegue fazer tudo. Clóvis, pra gente arrematar aqui a nossa prosa, que tá muito boa, mas o tempo passa ligeirito, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre a música Cabelos de Prata, né? Você já falou que ela estourou aí em várias rádios do Rio Grande do Sul e é uma composição lindíssima, né? Conta um pouquinho a história dela e depois, se você puder nos brindar com ela, você vou executar ela para nós. Mas eu quero te pedir permissão para te contar pelo menos um fiasco, né? Porque se não tiver um fiasco, não adianta. Não, tem história, né? Uma vez nós estávamos tocando com os Bombachudos, o seu Darcy Pimentel, e nós tínhamos um baile para tocar lá em Diadema, São Paulo. E CTG, se não me engano, Meu Pago, Diadema. Se não me engano, é esse o nome. Não vou recordar, isso foi em 91. Imagina, 25 anos atrás. Sim. 35. 35? 35. 34 anos, Aí o seu Darcy Pimentel, quando nós entramos na cidade de São Paulo, disse assim: moçada, bota em bombacha, todo mundo aí. Bota em bombacha. Todo mundo puxado. Bombachudos é um conjunto que tem que chegar mostrando o nome. Por que usa bombacha? E nós tínhamos bombacha, mas olha, vou te dizer, bombacha larga. E era pra fazer aquilo era uma saia de prenda, aquelas bombachas de tão grande. E nós nos pilchamos assim,
E na saída para Santos, assim, na Avenida Dona de São Paulo, lá me esqueço o nome, uma das mais famosas, assim, era perto do meio-dia, era umas 11 da manhã, 11 e pouco, e aquele São Paulo velho bufando, e nós com um ônibus velho caindo os pedaços. Feio o ônibus, feio. O motorista me deixa pagar. No meio da avenida? No meio da avenida, assim, umas 6 pistas, mais ou menos, de carro pra lá e pra cá. E o Ednor disse assim, tá vivo, Ednor? O senhor Darcy já foi. Ô, Darcy, alguém tem que empurrar esse ônibus, não vai pegar. Darcy, todo mundo empurrando o ônibus. Descemos. Todo mundo piochado. 6 piochaditos empurrando o ônibus. E quando o ônibus deu aquele trancaço assim que pegou, deu aquele gorfiaço de fumaça assim, tapou os bombachudos de fumaça. Só viu o vulto daquela indiada de camisa branca correndo pra dentro do ônibus e os caras buzinando e fazendo um griteiro e uns chamando nós de fiasquento e nós éramos fiasquentos. Um dia que se viu chegar piochado em São Paulo pra cometer um baita fiasco desse, né? Mas marcaram a chegada lá, né, Clóvis? De bombacha e se apresentando, né? São coisas da vida. Tem outros que eu não vou contar aí, mas o Cabelos de Prata é a música que eu fiz pro meu pai e pra minha mãe. E refletindo aquele período que eu fiquei no quartel, servi lá em Quaraí 1 ano, ficava 6 meses sem vir em casa. E a gente... Eu sou muito de valorizar os pais, né? Porque a minha mãe... Esse dia eu tava falando pra minha irmã, já pensou se o pai e a mãe tivessem só 10 filhos? Eu e tu tinha ficado fora. Porque ela é a 11ª e eu sou o 12º. Sim. Eu sou o último. O caçula? Digo, que desaforo seria pro mundo sem nós vir aqui dar uma olhadinha, né? Dar uma xereteada nesse mundo tão bonito, tão maravilhoso. E daí eu compus a música Cabelos de Prata, que retrata o carinho que a gente tem, a saudade de filho com o pai. E aquele amor eterno que não se termina nunca, né? Eles vão e cada dia a gente... Essa noite sonhei com ela. E é lindo demais. É lindo demais. E é uma música que, claro, tu fizeste pros teus pais, mas que todo mundo que ouve ela, sem dúvida, lembra do seu pai e da sua mãe, né, Clóvis? Então, cumprindo esse papel da música, né? De tocar na alma da gente. Eu tenho muitas músicas prontas. Muitas. Tem outras novas que ainda estão na forma. Eu acho que bastante músicas boas. Mas que nem essa aqui é difícil a gente fazer. Eu fiz a Flor e o Colibri para minha esposa, que roda muito essa música, é linda demais. Os casais estão descobrindo a importância daquele conteúdo, daquela música, da seriedade. Eu não faço música para tirar sarro dos outros, nem com duplo sentido. Faço música séria, cultural. Porque esse é a missão, né, que a gente tem, de levar a música adiante. E o Cabelos de Prata, como eu te falei, uma música que eu gravei no meio de Esquilador, Tertúlia, Cheiro de Galpão, Entardecer, Veterano. E quando chegou a 12, que era o mesmo número que eu, quando eu nasci, 12, eu digo, mas eu vou botar essa última música minha aqui que eu fiz, que não passa em festival, eu vou sentir. Coloquei ali a faixa 13, extrazinho. E foi aqui, o pessoal gostou. Maravilha. Então, por gentileza, Clóvis. Me dá um pedacito, ou toda ela, não sei se comporta, Cabelos de Prata. Sempre que a saudade chega, me pego olhando os retratos, mas nada substitui o calor de um terno abraço. Algum tempo se passou, minha mãe mudou o semblante, e a geada dos invernos fez meu pai mudar bastante. Hoje cabelos de prata e os corações de ouro. Resolvi dar tempo ao tempo e rever os meus tesouros.
cabelo de prata os dois, mateando a sombra do rancho, recordando primaveras e antigos sonhos caranchos, sempre com olhar na estrada, à espera dos passarinhos, porque os filhos batem asas e acabam deixando ninho. Porque os filhos batem asas e acabam deixando ninho. Me entrego de volta ao colo, onde um dia fui guri, sem ter vontade de ir embora. Um mate me prende aqui, redescobri a alegria que não havia por lá. Ficou a sombra do rancho, ouvindo o canto do sabiá. O regresso me mostrou toda a beleza da flor, que junto à simplicidade sobra mais tempo pro amor. Cabelo de prata os dois, mateando a sombra do rancho, recordando primaveras e antigos sonhos caranchos, sempre com olhar na estrada, à espera dos passarinhos, porque os filhos batem asas e acabam deixando ninho. Porque os filhos batem asas e acabam deixando ninho. Quero agradecer também, deixando um abraço para o Eduardo, meu filho, né, o Dudu, que é meu músico, meu parceiro, agora recentemente se aperfeiçoando aí para atuar na outra área que ele escolheu, que é a medicina. E deixar muito obrigado para ti, para toda a minha família, para minha prenda, para todos os que estão assistindo. Maravilha. Clóvis Mendes, nosso agradecimento, né, por você ter disponibilizado o teu tempo e trazer um pouco da tua história, do teu talento para a gente aqui no nosso Buenas Cast. E certamente vamos nos encontrar aí pelas andanças, aí pelos festivais, né, Clóvis? Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito bem, e assim a gente encerra então mais um episódio do Buenas Cast, o podcast do Portal da Tradição, hoje conversando com esse talento aí da nossa música gaúcha, da música nativista, Clóvis Mendes. E a gente volta no próximo episódio aqui no canal do YouTube do Portal da Tradição, sempre com oferecimento da Barão Erva Mate Chás. Baita abraço!